Agora que da união hipostática terminamos a nossa investigação acerca do termo sujeito dessa união, a natureza humana assumida, e terminamos a nossa investigação acerca de uma série de teorias escolásticas sobre o árduo problema do constitutivo formal de pessoa criada, e demonstramos que o dogma da união hipostática, ao menos naquilo que atine a natureza humana assumida, não encontra nenhuma aversão a princípios da razão, ou seja, uma vez que não há óbice a assunção de uma natureza humana finita, que não conleve uma pessoalidade humana, resta investigarmos o termo terminativo da união hipostática, que é justamente a pessoa assumente, o Verbo de Deus. E para isso vamos adentrar no problema do constitutivo formal de pessoa incriada. E as definições dogmáticas nos asseguram que a essência divina, absolutamente única e una, é comum a três pessoas realmente distintas entre si: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E as mesmas definições dogmáticas nos revelam ainda que das três pessoas divinas, apenas o Filho encarnou. E podemos dizer que somos felizes por sabermos isso que é de natureza estritamente sobrenatural, porque a razão humana sozinha não seria capaz de discernir a razão de pessoa que compete a Deus, ou seja, se Deus subsiste em tal ou tal número de pessoas. É assim que, se sabemos que a essência divina se comunica a três pessoas realmente distintas entre si, não é senão mediante a revelação sobrenatural das Sagradas Escrituras e também das definições dogmáticas. No entanto, é consenso entre os teólogos sérios que é de razão que, se a essência divina não se comunicasse a várias pessoas divinas realmente distintas entre si, então a essência divina teria a razão de pessoa, mas seria uma pessoa constituída como subsistente absoluto, não por algo relativo, como é o caso efetivo, ou seja, como é o caso com as pessoas divinas. Justamente porque a pessoalidade é uma perfeição pura e, portanto, conviria à essência divina caso ela não se comunicasse a pessoas realmente distintas entre si. Seria justamente o caso do que em teologia especulativa chamamos de pessoa absoluta. Ou seja, a pessoa divina seria constituída não por aquilo que é relativo, como veremos que é o caso, mas por aquilo que é absoluto. Seria subsistente e incomunicável por aquilo que é absoluto. Ademais, é também de razão que, em havendo três pessoas realmente distintas na essência divina, como o sabemos pela revelação sobrenatural, então cada uma delas deverá ser realmente idêntica à mesma essência. Justamente porque Deus é absolutamente simples
e da multiplicidade de pessoas, não se pode inferir em Deus uma multiplicidade ou uma divisão em sua mesma essência. Agora, observem que a natureza divina não é exatamente como a natureza humana, justamente porque, enquanto a natureza humana tem a comunicabilidade de assumível, ou seja, pode ser assumida por um suposto, o qual, como já vimos, encerra distinção real com essa mesma natureza, a natureza divina, por sua vez, tem a comunicabilidade de identidade com muitos supostos realmente distintos entre si, conquanto realmente idênticos a essa mesma natureza. São, portanto, espécies distintas de comunicabilidade. Outro ponto fundamental a destacar é que toda pessoa, seja criada ou incriada, detém uma certa incomunicabilidade, que é justamente a incomunicabilidade de assumível por outro suposto. E é assim que, se Deus é absolutamente simples, como os escolásticos defendem de maneira unânime, e cada pessoa divina é o mesmo Deus e Deus totalmente, então não pode haver em Deus perfeição absoluta que, ao fim e ao cabo, não seja uma só perfeição simples. Consequentemente, é necessário que tudo aquilo que é absoluto em Deus seja comum às três pessoas divinas. No entanto, se em Deus tudo que é absoluto é comum, e nós sabemos que o que é comum não tem razão de incomunicável, uma coisa se opõe à outra, então resta que a distinção entre as pessoas divinas não se faça por aquilo que é absoluto, senão por aquilo que é relativo. Portanto, a razão de pessoa divina deve denotar a relação subsistente, porque é incomunicável justamente por aquilo que é relativo, e a incomunicabilidade é nota essencial da pessoalidade, mas conotar a subsistência da relação, a qual, por sua vez, não é senão a mesma existência comum às três pessoas divinas. Portanto, o constitutivo formal de pessoa incriada deve ser a relação enquanto idêntica à subsistência. Em suma, falar de pessoa incriada é falar de relação real, puramente terminativa e, uma vez que se identifica realmente com a essência divina, relação subsistente. O conceito de pessoa tem, como também já vimos, uma extensão comum e analógica para Deus e para as criaturas. E nesse conceito concorre, eu diria, uma entidade comum, que é justamente a subsistência incomunicável. Ora, como a pessoa incriada se faz incomunicável por aquilo que é relativo, como acabamos de dizer, então, pessoa incriada será, in recto, a relação subsistente e, in oblíquo, a subsistência do relativo. Por isso devemos dizer que o termo direto da assunção da natureza humana de Cristo, no ato da união hipostática, foi a relação subsistente que constitui o Filho, e só mediatamente a essência divina, porque a essência divina é também comum ao Pai e ao Espírito Santo. E aqui está a razão, eu diria, cabal,
de não haver óbice por parte do termo terminativo da união hipostática, ou seja, por parte da pessoa assumente, quanto ao ato de assumir uma natureza humana sem pessoalidade humana, que é o fato de o verbo ter justamente aquilo que a natureza individual precisa ou carece para ser subsistente e separada na realidade, que é justamente a subsistência incomunicável. Ademais, outro ponto fundamental no mistério da Santíssima Trindade é que, na essência divina, as relações subsistentes não se distinguem por mera distinção de razão raciocinada. Como eu já falei, a relação que constitui pessoa incriada é uma relação real. E como veremos mais à frente, cada pessoa divina é constituída por uma relação opositiva, porque cada relação é realmente distinta da outra. Então, a distinção que se dá entre as pessoas divinas não pode ser distinção de razão raciocinada. Como se as pessoas divinas, enquanto relações, fossem uma só coisa na realidade que se multiplica em várias coisas distintas em virtude do nosso modo de compreensão. Aliás, lembremos-nos que a distinção de razão raciocinada é justamente aquela em que a perfeição de uma coisa una na realidade fundamenta uma multiplicidade de conceitos no intelecto, os quais, enquanto são muitos, não se devem senão à obra do mesmo intelecto. Ora, a Santíssima Trindade não consiste, como sabemos, numa só pessoa divina, na realidade, que equivale a muitas pessoas em nosso intelecto. Portanto, entre as pessoas divinas não se dá distinção de razão raciocinada. Agora, os escolásticos concedem que há distinção de razão raciocinada entre as pessoas divinas e a essência divina, bem como entre as perfeições divinas absolutas e a mesma essência divina. Mas, no caso das pessoas divinas entre si, o que se dá é distinção real, mas precisamente distinção real maior, não distinção real menor, que é o que os escolásticos chamam, no léxico das distinções, de distinção modal. E se dá distinção real maior justamente porque se opõe de modo que independe enquanto oposição, enquanto se opõe uma à outra, da obra da mente. Assim sendo, se por um lado as perfeições divinas absolutas não podem ser senão realmente idênticas à mesma essência divina, bem como realmente idênticas entre si, justamente porque a essência divina se constitui coeditativamente por tudo aquilo que é absoluto, pois é ato puro. Por outro lado, o mesmo já não se aplica às perfeições relativas de oposição. E em Deus, como explicam os escolásticos, se dão duas processões imanentes de origem, que são justamente a geração e a expiração. E destas decorrem 4 relações internas de oposição, que são, respectivamente, paternidade e filiação, por um lado, ligadas à processão imanente, que é a geração, e, por outro lado, as relações opositivas, que são expiração ativa e expiração passiva, que estão ligadas à processão imanente, que é a expiração. Bem, de qualquer forma, a essência divina não se constitui coeditativamente por qualquer relação, mesmo subsistente. E a prova disso é que
a extensão predicativa nocional da essência divina se estende a três pessoas realmente distintas entre si. E, portanto, podemos dizer que cada relação opositiva na Santíssima Trindade é realmente a mesma essência divina, mas não podemos dizer que a essência divina se reduz a esta ou aquela relação. Se a essência divina fosse constituída, digamos, por uma dada relação opositiva, ou seja, fosse quantitativamente esta ou aquela relação opositiva, mesmo que subsistente, por exemplo, a paternidade, então seria forçoso que a paternidade fosse absolutamente idêntica à filiação, o que somos obrigados a negar, tanto por imposição do dogma, como por força da razão. Em suma, podemos dizer que temos como norte os seguintes pontos no que diz respeito à Santíssima Trindade. A essência divina é constituída quantitativamente por toda a perfeição absoluta, mas não é constituída por qualquer perfeição relativa, mesmo que subsistente. Ademais, a essência divina se comunica a três relações subsistentes opositivas que são realmente distintas entre si, mas realmente idênticas à mesma essência divina. E, por fim, que tanto as perfeições divinas absolutas, quanto as relativas subsistentes e opositivas, se distinguem da essência divina só com distinção de razão raciocinada. Há, no entanto, a suspeita em alguns de que a relação não pode convir a Deus porque implica acidentalidade. E nós sabemos que entre os predicamentos, justamente na parte dos acidentes, Aristóteles colocou a relação como sendo um dos acidentes. Mas tal suspeita, eu diria, não tem qualquer fundamento. Basta ver, por exemplo, que conquanto a paternidade implica uma série de imperfeições nas criaturas, por exemplo, implica que um é realmente antes do outro, ou seja, um é realmente anterior ao ser do outro. Cabe ao teólogo, no entanto, depurar as noções articuladas justamente pela via de remoção e alcançar pela via de eminência a perfeição depurada segundo a sua forma adequada ao ente infinito. E é assim que os escolásticos fazem ao observarem que a paternidade não é uma noção que por si mesma implica imperfeição, senão que uma noção que em sentido puro requer apenas um pai, um filho e a ação mesma de gerar. E nada disso, quando considerado em seu constitutivo mais íntimo, implica qualquer imperfeição. Ademais, a paternidade elevada ao infinito torna-se totalmente subsistente, ou seja, perde a sua nota de acidentalidade e fica só com a sua função essencial ou genérica de ser terminativa. E para entendermos isso melhor, basta observar que há no acidente o ser que lhe compete enquanto acidente e a razão própria que lhe compete enquanto é um certo gênero. E a relação, ao contrário dos demais acidentes, tem a sua razão própria não em comparação ao sujeito no qual inere, ou seja, não exatamente enquanto acidente, mas mais precisamente em sua função de referência a algo.
Por isso que os tomistas, especialmente os caetanistas, dizem que as categorias da substância e relação podem ser atribuídas a Deus. Claro que depois de passar pela via de remoção, pela qual tanto a substância quanto a relação perdem a nota de acidentalidade, e também depois de passar pela via da eminência, quando então a substância e relação recebem ou são sobrelevadas ao nível de subsistente, em sentido máximo, né? E é assim que os metafísicos, ao aplicarem a via de remoção à noção mesma de relação, perceberam que é possível depurá-la, inclusive do seu ser acidental, sem, no entanto, destruí-la enquanto gênero, ou seja, enquanto denota referência a algo. É assim que, ao fim e ao cabo, pode restar na relação a pura referência, a pura respectividade que falava Caetano, e é por isso que ela pode aplicar-se a Deus e, ademais, ser, depois de passar pela via de eminência, subsistente. Portanto, em Deus não repugna haver uma só subsistência e três relações subsistentes fundadas nas processões eternas ad intra. Em suma, temos quanto ao mistério da Santíssima Trindade, articulado com noções inteligíveis à razão, o seguinte: em Deus, o relativo será a mesma relação enquanto realmente idêntica à subsistência. Ou seja, o relativo, por exemplo, o pai, será a mesma relação à paternidade enquanto realmente idêntica à subsistência, à essência divina. E o mesmo vale para o filho, pois é a filiação enquanto idêntica à subsistência, e também para o Espírito Santo, porque é a expiração passiva enquanto idêntica à subsistência. A relação divina, subsistente e opositiva, é subsistente porque é a mesma essência divina enquanto, para usar um termo de Santo Anselmo, difusiva de seu próprio ser, ou seja, enquanto decorre de emanações internas. E as relações subsistentes são realmente distintas entre si porque implicam relações opositivas. Ora, e já que falamos em emanações ou processões, é mister não confundir tais noções com a noção de sucessão. Aliás, parece ser algo próprio dos intelectos inferiores confundir a emanação ou processão com sucessão. Os intelectos inferiores, ao se depararem com os termos emanação e processão, são automaticamente levados à noção de sucessão como se fossem palavras sinônimas. Mas nós não podemos nos conformar com esses intelectos inferiores que nos cercam e devemos ascender ao lugar que é próprio do teólogo, que é justamente aquele lugar alto do intelecto. Lá podemos ver que só há processão com sucessão quando o que procede é uma essência finita, ou seja, quando se trata de algo que não era e depois passou a ser. É algo semelhante ao que acontece com a noção de ação. Os metafísicos observam que a causa agente só muda quando opera porque é uma essência mesclada com potência passiva e, portanto, que não tem a sua operação
senão de maneira imediata, ou seja, por meio de uma potência que transita da potência ao ato. No entanto, se elevarmos a noção de ação à causa agente infinita, a causa que é ato puro, então veremos que a mesma nada põe de mobilidade na causa e, portanto, puramente considerada, não implica qualquer trânsito da potência ao ato, não implica qualquer sucessão. É assim também com a noção de processão, porque a processão só implica a sucessão quando envolve uma essência finita. Porque na criatura há sempre distinção essencial entre o princípio e o principiado. Mas, se elevarmos a noção de processão à essência infinita, então ficaremos só com a noção de origem, a qual, por sua vez, não implica a distinção real entre o princípio e o principiado. É assim que a distinção entre as pessoas divinas não é aquela que deriva da causalidade eficiente, que supõe justamente distinção essencial entre o termo a quo e o termo terminativo, mas aquela que deriva da noção de origem. E trata-se, evidentemente, de uma origem singular, incomparável univocamente às realidades criadas, justamente porque em Deus aquele que procede não recebe uma substância que se divide do princípio do qual procede, senão que a substância toda e idêntica ao próprio ser do princípio. É assim que, na origem das divinas pessoas, temos identidade real entre pessoa e essência, mas, pelas ações de origem, temos as relações opositivas e realmente distintas entre si. Mas os negadores da Santíssima Trindade argumentam de diversas formas contra o dogma. Em primeiro lugar, argumentam que a Santíssima Trindade viola a lei da identidade comparada, ou seja, viola a lei que diz que se duas coisas são iguais a uma terceira, então são iguais entre si. E como o Pai e o Filho, por exemplo, identificam-se com a essência divina, ou seja, identificam-se com uma terceira coisa, então segue-se que as pessoas divinas são iguais entre si. Portanto, como responder a tal objeção? O único caminho possível não é senão apelar para a noção de relação. Porque a relação, enquanto relação, não acrescenta nenhum ser à essência divina, senão que apenas a distingue relativamente. E é por isso que os escolásticos dizem que a soma, por assim dizer, né, das três pessoas divinas não produz uma perfeição maior do que aquela que essencialmente já constitui cada pessoa divina individualmente. No entanto, é verdade que isso nos conduz a um problema patente, porque se atribuirmos uma perfeição distinta a cada pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, uma perfeição pela qual cada pessoa divina será realmente distinta da outra, então, como elas poderão ser realmente idênticas à mesma essência divina? E, por outro lado, se negarmos tal atribuição de perfeições distintas, então, como as pessoas divinas poderão ser realmente distintas entre si? Com efeito, para sairmos, eu diria, dos labirintos criados pela nossa débil razão, a qual é sempre fraca para penetrar as coisas sobrenaturais, devemos nos manter na sã metafísica.
e, eu diria, caminharmos com calma e até com temor salutífero, de modo a nos afastarmos de todas as impurezas que sorrateiramente querem entrar e atrapalhar a ascensão do nosso intelecto à vida de Deus. E para começarmos a caminhar em direção à saída desse labirinto, devemos investigar se as relações divinas indicam alguma perfeição e se indicam em que consiste a perfeição relativa. Ora, é certo que qualquer relação subsistente supõe alguma perfeição, ao menos no que atine aquilo que os escolásticos chamam S-in. Porque é da razão de qualquer relação subsistente a identidade real com a essência divina, a qual não é senão ser subsistente por si mesmo. Portanto, a relação subsistente supõe pelo menos alguma perfeição no que diz respeito ao S-in. Isso é ponto pacífico. Então, nos resta saber se indica alguma perfeição segundo aquilo que tem de es-ad, ou de ser para, ou de referência a algo. E há muitas opiniões escolásticas sobre esse assunto. É um assunto verdadeiramente árduo. Por exemplo, segundo a opinião de Bilot, no seu excelente tratado de Deo Uno et Trino, na parte em que trata das relações, de Relationibus, na tese 8, Bilot argumenta que o es-ad não indica perfeição alguma, porque a pura referência não é realidade ou entidade, mas apenas um para-realidade ou um para-entidade. Consequentemente, para Bilot, a razão de realidade é algo que se reduz ao S-in e, portanto, restará ao S-ad apenas uma realidade meramente mendigada. Aqui será justamente a referência enquanto tomada como idêntica ao seu fundamento, ou seja, enquanto é S-in. Então, esta é a primeira opinião, a opinião do cardeal Bilot. Soares, por sua vez, em suas disputas metafísicas, na disputa 45, seção terceira, rechaça a opinião de Bilot, claro, quase como prevendo o surgimento dessa tese. Soares está bem antes do cardeal Bilot. E para ele, a tese verdadeira, né, ou seja, a tese verdadeira segundo a mente do maior dos jesuítas, é que o es-ad implica por si mesmo uma realidade, ou entidade, ou perfeição, né, conquanto não prescinda realmente do S-in. Ou seja, Soares está no extremo oposto de Bilot. Portanto, para Soares, podemos falar em três perfeições relativas na Santíssima Trindade. E Soares, com sua profunda, aguda e fina capacidade dialética, argumenta da seguinte forma. E, eu já digo, argumenta de forma aparentemente convincente. O relativo, argumenta Soares, na essência divina, indica sempre aquilo que distingue uma pessoa da outra. Ora, mas como as pessoas divinas são realmente distintas, então as relações não podem senão indicar algo real em cada uma enquanto relação. Do contrário, seriam distintas pelo nada, o que é absurdo.
Portanto, cada pessoa divina, enquanto relação, deve ter a sua própria entidade real, pela qual se distingue da outra. Bem, Soares ainda oferece outros argumentos. Por exemplo, argumenta que o S-ad é uma das divisões do ente real. E o ente real, como sabemos, não se divide em real e irreal. Portanto, a conclusão é óbvia. Ademais, é certo que algo se multiplica realmente na Santíssima Trindade. Do contrário, multiplicar-se-ia o nada. Mas, como em Deus não pode se multiplicar o S-in, então resta que se multiplique o S-ad. Por fim, Soares acrescenta o seguinte argumento: a encarnação de Cristo implica uma natureza humana sendo assumida por uma pessoa divina, o Verbo. Ora, mas se a pessoa do Verbo não fosse, enquanto pessoa, uma entidade, então a natureza humana teria sido assumida pelo nada, o que repugna completamente. Portanto, a conclusão é óbvia. Bem, antes de analisarmos as teses dos doutos jesuítas, de Soares e também do cardeal Bilot, é preciso dizermos que tanto a tese de Bilot quanto a tese de Soares conseguem escapar tranquilamente à objeção à Santíssima Trindade, que se baseia numa aplicação do princípio da identidade comparada. Cada qual terá, claro, a sua estratégia. Para os que seguem a Bilot, ou seja, para aqueles que negam que o SA tenha qualquer realidade ou entidade ou perfeição em si, a consequência é simplesmente negar que o princípio da identidade comparada tenha aplicação à Santíssima Trindade. Justamente porque, se as relações não são realidades e o princípio em causa estatue que não se distinguem entre si duas realidades que se identificam com uma terceira, então o princípio simplesmente não proíbe que haja relações realmente distintas na Santíssima Trindade, muito embora se identifiquem com uma terceira. Bem, de qualquer forma, conquanto a solução do cardeal Bilot supere, repito, a objeção feita à Santíssima Trindade com base no princípio da identidade comparada, ainda assim é suscetível a críticas no que atine à noção mesma de perfeição relativa, como veremos mais à frente quando apresentarmos a tese que julgamos mais provável, digamos assim, que é a tese do cardeal Caetano, não é? Bem, desde o início do curso, desde a primeira aula, vocês percebem que eu tenho apresentado de forma honesta as diversas teses escolásticas e, na maioria das vezes, tenho dado razão ao cardeal Caetano. Isso não significa que as outras posições não tenham algum peso, alguma probabilidade, alguma razoabilidade, ou que não sejam doutas, ou que não possam ser adotadas, mas nós não somos como aqueles que, em filosofia ou em teologia, fazem só elencos de posições. Nós queremos ter uma verdadeira postura positiva diante das diversas posições, tanto em filosofia quanto em teologia. E, portanto, estamos sempre nos posicionando, apresentando as razões, porque nossas posições também não são arbitrárias,
ou meramente subjetivistas, e essas posições são, na sua maioria, simplesmente repetições, eu diria, das teses do cardeal Caetano. Bem, agora, quanto a Soares, no outro extremo, ou seja, advogando que há uma perfeição ou entidade propriamente relativa, bem, Soares concorda com Santo Anselmo na tese de que as perfeições simpliciter simples fazem o ente melhor do que é, justamente porque é simplesmente melhor tê-las do que não tê-las. E, portanto, todas as perfeições simpliciter simples devem pertencer à extensão nocional total do conceito de divindade. No entanto, as perfeições relativas, segundo a mente de Soares, não são simplesmente simples, senão que apenas simples. E por isso o douto jesuíta pode argumentar que nenhuma das perfeições relativas, que são simples, repita-se, segundo a mente de Soares, se identifica com a divindade em sua extensão comum às três relações. Justamente porque a divindade não é filho. A divindade não é filho. Do contrário, o Pai e o Espírito Santo não seriam divinos. E a divindade, por óbvia razão, também não é Pai ou Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma essência, ou seja, são a mesma divindade. E o que isso indica? Pelo menos o que isso indica para Soares? Indica que uma coisa é a extensão nocional de predicação da essência divina e outra coisa é a identidade real das relações imanentes e opositivas com a mesma essência divina. Portanto, cada perfeição relativa deve ser idêntica àquela essência que, por sua vez, é realmente idêntica às perfeições relativas, conquanto não seja idêntica a nenhuma delas em toda a sua extensão nocional predicativa. E é assim que Soares, eu diria, rebate brilhantemente a objeção aplicada à Santíssima Trindade, com base no princípio da identidade comparada. Mas, como eu havia dito inicialmente, para além das teses de Bilot e Soares, há ainda uma terceira forma de entender a natureza do esse-ad da relação e, consequentemente, uma terceira forma de rebater a objeção da identidade comparada contra a Santíssima Trindade. Trata-se justamente da tese do nosso querido cardeal Caetano. Pois bem, para Caetano, a relação real não é um nada, seja enquanto considerada em seu esse-in ou em seu esse-ad. No entanto, para Caetano, a sua realidade não é explicitamente dada no esse-ad, ou seja, naquilo que tem de ordem ao termo, conquanto haja no mesmo esse-ad uma realidade. Caetano entende que o esse-ad, enquanto tal, é a respectividade da realidade. Enquanto ser realidade, eu diria em sentido fundamental e próprio, é algo que pertence ao esse-in. Então, em suma, o esse-ad conota alguma realidade e, portanto, não se pode dizer que seja um nada. Já o esse-in é formalmente a realidade da respectividade. E, com efeito,
denota a realidade e conota a referência, a respectividade. Então, percebam que, em suma, a posição de Caetano reúne tudo aquilo que há de positivo nas teses de Billaud e Soares, mas sem incorrer em seus defeitos. Quando Billaud diz que o S-ad é em si mesmo um nada, para Caetano está errado. Mas quando Billaud diz que só há realidade no S-ad enquanto identificado realmente com o S-in, para Caetano está certo se refere ao ser conotado no S-ad. Por sua vez, quando Soares insiste que o S-ad não é um nada, para Caetano está certo. Mas, quando diz que há uma realidade que é por si mesma relativa no S-ad, a qual apenas não prescinde do S-in, então, para Caetano, está sendo, podemos dizer, ao menos impreciso, porque a realidade denotada no S-ad é apenas terminativa, ou seja, o S-ad denota a relação da realidade. De modo que, se tomarmos a realidade diretamente, então já estaremos no âmbito daquilo que denota não o S-ad, mas daquilo que denota o S-in. Então, esta é a concepção, eu diria, brilhante de Caetano. Bem, portanto, com os fundamentos de Caetano, podemos, eu diria, mais perfeitamente rebater a objeção da identidade comparada e, ademais, desatarmos o nó que ficou da tese de Soares, de que cada perfeição relativa tem uma perfeição por si. Mas, ao mesmo tempo, segundo Soares, é uma perfeição simples, não simpliciter simples. Ora, antes de tudo, lembremos-nos, se alguém não está acompanhando a terminologia, lembremos-nos que a perfeição absoluta ou simplesmente simples é justamente aquela que, para o sujeito, tomado enquanto ente, ou seja, não enquanto é sujeito desta ou daquela natureza, mas só enquanto ente. Então, o sujeito tomado enquanto ente é melhor tê-la do que não tê-la. Em contraste, a perfeição simples apenas não implica que o sujeito enquanto ente será melhor tendo-a do que não tendo-a. A perfeição simples apenas é aquela que apenas não implica qualquer imperfeição para o seu sujeito. Apenas não implica imperfeição. Bem, Caetano entende, isso está nos seus comentários ao Sobre o Ente e a Essência, precisamente no 2º capítulo, na questão 3ª, que a relação enquanto relação não aporta perfeição absoluta e, portanto, não denota ter ser. Isso já nos dá, digamos assim, ferramenta para superar os problemas deixados por Soares. Mas o mesmo S-ad é simples. Simples pelo que tem de terminativo. Simples pelo que tem de terminativo. E entidade ou perfeição por aquilo, não por aquilo que denota, mas por aquilo que conota. Então percebam que Caetano concorda. O S-ad é perfeição simples. Perfeição simples. Mas naquilo que atine ao S-ad é simples enquanto terminativo
e perfeição ou entidade no que atine àquilo que conota, que é justamente o ser. É também importante destacar que entre os escolásticos há desacordos sobre o próprio princípio da identidade comparada. E para que se compreenda razoavelmente a contenda escolástica acerca do princípio da identidade comparada, devemos dividir, por amor à pedagogia, o princípio em questão, ou seja, o princípio da identidade comparada, em material e formal. E depois de dividi-lo assim, aplicá-lo ao caso da Santíssima Trindade, para então vermos se há algum absurdo, algum problema implicado no dogma, não é? Bem, o princípio material da identidade comparada diz que duas coisas que se identificam realmente com uma terceira coisa singular se identificam realmente entre si. Observem que o princípio não determina a extensão predicativa da qual a terceira coisa singular deve ser capaz. E, por isso, conforme argumentaremos, deve ser considerado um falso princípio. Falso princípio ser tomado como universal. E para vermos se de fato é falso enquanto universal, devemos aplicá-lo a alguns tipos específicos de silogismos para vermos se o mesmo tem condições de fundamentar a licitude, aquilo que os lógicos chamam de licitude inferencial. Se é um princípio especulativo verdadeiro, e, portanto, universal, terá que fundamentar a licitude inferencial de alguns tipos específicos de silogismo. Em primeiro lugar, se considerarmos a extensão do termo médio como comum, então veremos que o princípio material da identidade comparada não será capaz de fundamentar a necessidade da inferência e, com efeito, se mostrará como não sendo universal e, portanto, como não sendo um verdadeiro princípio especulativo. Bem, basta notar que o seguinte raciocínio seria legítimo sob o fundamento do princípio material da identidade comparada. O raciocínio é o seguinte: Pedro é homem, João é homem, logo Pedro é João. Ora, observem que o termo médio, homem, conquanto seja comum para Pedro e João, não é predicado a Pedro ou a João segundo toda a sua extensão predicativa. No entanto, segundo o princípio material da identidade comparada, o raciocínio conclui bem ao dizer que Pedro é João. Mas é patente que o raciocínio não conclui bem. Portanto, se o princípio material da identidade comparada fosse verdadeiro e, com efeito, universalmente aplicável, então teríamos um absurdo diferencial. Mas algo nos diz que, para a inferência ser legítima ou válida nesse caso, seria preciso predicarmos a Pedro e a João o termo médio com o seguinte significado: tudo o que é homem. Ou seja, Pedro é tudo o que é homem, João é homem, significando tudo o que é homem, portanto, Pedro é João. Ou seja, estamos considerando agora o termo médio em toda a sua extensão predicativa, o que, aliás, não concorre como
algo próprio no princípio da identidade comparada, materialmente considerado. Portanto, a nossa conclusão é que o princípio é falso se considerado universalmente. Ora, mas se é falso se considerado universalmente, então não é verdadeiramente um princípio especulativo? Ademais, observem que considerar o termo médio como significando tudo o que é homem seria tomá-lo, na verdade, falsamente. Porque nem Pedro é tudo o que é homem, nem tampouco João o é. Portanto, conquanto o silogismo seria legítimo no caso de o termo médio ser tomado em toda a sua extensão predicativa, o raciocínio não seria cogente, justamente porque traz uma falsidade em seus termos, né? Uma falsidade em seus termos. Bem, de qualquer forma, essa é apenas uma observação, não é? O que nos importa, o que nos interessa, não é exatamente a cogência do raciocínio, mas saber se o princípio material da identidade comparada é de fato um princípio. E com efeito se pode fundamentar a licitude da inferência. E parece que não é. Pois se fosse, então, pela mesma razão pela qual ele fundamentaria a conclusão do silogismo cujo termo médio é tudo o que é homem, também fundamentaria a conclusão do silogismo cujo termo médio significa apenas homem, ou seja, a natureza universal enquanto pertence a um sujeito, o que implicaria, repita-se, uma inferência completamente absurda. Bem, em segundo lugar, se considerarmos o caso em que a extensão do termo médio é comum, mas se trata de termo médio singular, tal como é o caso na essência divina, porque a essência divina é singular e, ao mesmo tempo, comunicável às divinas pessoas, ainda assim não há como o princípio material da identidade comparada fundamentar a legitimidade do silogismo, porque, do contrário, poderíamos argumentar da seguinte forma. Percebam este raciocínio. A essência divina é Pai. A essência divina é Filho. Logo, o Pai é Filho. Porém, como vocês percebem, é patente que aqui o raciocínio conclui mal. Porque a essência divina, que é comum a muitos, não é tomada no raciocínio segundo a extensão total de sua virtude predicativa. Portanto, o princípio materialmente considerado também não fundamenta o silogismo no caso em que o termo médio é comum, mas se trata de termo médio singular. Agora, em terceiro e último lugar, se considerarmos o termo médio como singular e incomunicável a outros, então assim um princípio se aplicaria, mas se aplicaria justamente porque, em tal caso, os extremos se identificariam com o termo médio. No entanto, seria assim porque, no caso em questão, o termo médio sempre é tomado em toda a sua extensão predicativa. Portanto, o princípio se aplica não como fundamentando a legitimidade do silogismo, tá? Mas, como é evidente, apenas de modo acidental, porque o princípio material não traz
de maneira própria a condição de o médio ser tomado segundo toda a sua extensão predicativa. Com efeito, pelo princípio de identidade comparada, seria legítimo argumentar assim: Pedro é apóstolo, Pedro é pescador, portanto, algum apóstolo é pescador. Mas percebam que, conquanto fosse legítimo o princípio de identidade comparada enquanto aplicado ao raciocínio citado, ao mesmo tempo, o princípio não estaria sendo aplicado como fundamentando a inferência no raciocínio. Justamente porque, pelo princípio, o termo médio é tomado em toda a sua extensão predicativa apenas por acidente. E a licitude da inferência neste raciocínio depende de que o termo médio seja tomado em toda a sua extensão predicativa, não por acidente. Porque não pode fundamentar a inferência no silogismo algo por acidente, mas algo de maneira própria. Ou seja, o termo médio tomado em toda a sua extensão predicativa não é, à luz do princípio da identidade comparada materialmente considerado, um efeito ilícito desse princípio. Portanto, podemos concluir que o princípio da identidade comparada, considerado materialmente, deve ser classificado como um falso princípio, porque não tem aplicação universal, inclusive no que atine à Santíssima Trindade. E tal opinião é patrocinada por Soares, também por Caetano e também por Santo Tomás. Bem, Caetano limita o princípio em questão quando diz que duas coisas idênticas a uma terceira singular são idênticas entre si se se trata de coisas finitas, de razões absolutas e relações transitivas. Com efeito, Caetano claramente excetua as relações subsistentes, imanentes e opostas. Ora, e se há exceção, então o princípio não é universal. E se não é universal, então não é verdadeiro princípio especulativo. Basta ler os comentários de Caetano, a primeira parte, questão 39, artigo 1º. Santo Tomás, por sua vez, se move na mesma direção de Caetano. Na Suma Teológica, na primeira parte, questão 28, artigo 2º, diz o Aquinati que o princípio é verdadeiro quando duas coisas se identificam com uma terceira, segundo a realidade e segundo o conceito. Ou quando se identificam com uma terceira coisa, segundo a realidade e não segundo o conceito, mas, neste último caso, desde que sejam coisas criadas, perfeições divinas absolutas ou coisas divinas relativas com relações não opostas. Mas não no caso de relações imanentes e opostas. Portanto, Santo Tomás admite também exceção ao princípio. E se admite exceção ao princípio, repito, não é universal e, com efeito, não é verdadeiro princípio especulativo. Tudo isso que dissemos em relação ao princípio da identidade comparada tomado materialmente. Inicialmente fizemos uma divisão pedagógica no princípio em princípio material e princípio formal. Vejamos agora o princípio da identidade comparada em sua contração formal. Ora, o princípio formal da identidade comparada diz que duas coisas realmente idênticas com uma terceira, tomada segundo toda a sua extensão predicativa,
se identificam realmente entre si? E se a terceira não é tomada em toda a sua extensão predicativa, então os extremos podem não se identificarem entre si. Este é o princípio formal da identidade comparada. Pois bem, o princípio assim concebido aplica-se tanto ao caso do termo médio comum quanto ao caso do termo médio que é incomunicável. Basta voltarmos aos exemplos já dados e vamos ver que é exatamente assim. Nos dois casos, vimos que não há como o princípio material fundamentar a licitude da inferência no silogismo, justamente porque ele não traz a condição que é trazida no princípio em sua concepção formal. Agora, uma observação importante é que o princípio da identidade comparada formalmente considerado também não se opõe à Santíssima Trindade, nem mesmo gera nenhuma inferência absurda quando aplicado à Santíssima Trindade, porque ao dizermos que o Pai e o Filho se identificam com a essência divina, não estamos tomando, segundo o princípio formal, a essência divina segundo toda a sua extensão predicativa. O dogma não considera, neste caso, a essência divina em toda a sua extensão predicativa de que é capaz. Mas, segundo uma extensão, no dizer dos teólogos, nocionalmente restringida. Justamente porque, conquanto o Pai e o Filho sejam Deus, ser Deus não é ser pai ou ser filho. Portanto, não se pode inferir que o pai seja o filho pelo simples fato de ambos serem o mesmo Deus. Justamente porque, repita-se, a identidade entre as pessoas e a essência divina não se faz segundo toda a extensão nocional ou segundo toda a extensão predicativa de que é capaz a essência divina. Portanto, podemos concluir que o princípio da identidade comparada formalmente considerado é universal e também não está em desacordo com o dogma da Santíssima Trindade. Observem que, conquanto o princípio da identidade comparada seja universalmente verdadeiro, claro, universalmente verdadeiro em sua modalidade formal, não impõe nada acerca da comunicabilidade ou incomunicabilidade do termo médio, quando este é singular. Apenas estatui que o termo médio seja considerado em toda a sua extensão, predicativa. Ora, isso já não ocorre com o princípio material da identidade comparada, como vimos, porque só funciona quando o termo médio é incomunicável, né? E mesmo assim, só funciona em razão de uma condição que não é estabelecida pelo próprio princípio material. Não é, por assim dizer, um efeito lícito do princípio materialmente considerado. O que indica claramente que o verdadeiro princípio é apenas, no caso do princípio da identidade comparada, é apenas o princípio enquanto formalmente considerado. Portanto, no caso da essência divina, o que o verdadeiro princípio, que é o princípio formal, requer
é que haja identidade de dois que são idênticos a um terceiro, desde que este terceiro seja considerado em toda a sua extensão nocional predicativa. Mas isso não é ensinado, nem sequer pode ser inferido do dogma da Santíssima Trindade, portanto, não há problema algum, ao fim e ao cabo, entre o princípio da identidade comparada materialmente considerado e o dogma da Santíssima Trindade. Bem, uma vez que já analisamos o princípio da identidade comparada tanto o material quanto o formal, né? E princípio, no caso da acepção material, coloquemos entre aspas, bem como suas aplicações ao caso da Santíssima Trindade, eu diria que resta-nos ainda analisarmos o dogma da Santíssima Trindade e a noção de pessoa incriada que concorre no dogma da Santíssima Trindade. Claro, a razão de pessoa incriada, segundo posto pela razão teológica, né? A definição de pessoa incriada não é algo que está posto por definição canônica, é algo que está bem estabelecido na razão teológica, não é? Pois bem, então resta-nos analisarmos o princípio, o dogma da Santíssima Trindade em comparação a outros princípios especulativos, não é? Então veremos em comparação ao princípio da disconveniência intértio e depois em comparação ao princípio da não contradição. Pois bem, o princípio da disconveniência intértio é aquele que fundamenta justamente... talvez quem esteja me ouvindo não conheça o princípio. O princípio da disconveniência intértio significa inconveniência com um terceiro, né? O princípio da identidade comparada é um princípio que assenta em uma certa conveniência com o terceiro, né? Ou seja, se dois são idênticos a um terceiro, são idênticos entre si, ou seja, se são convenientes com um terceiro, são convenientes entre si. No caso do princípio da disconveniência intértio, se trata de uma inconveniência com um terceiro. E o que diz esse princípio? Diz que aquele que se de duas coisas uma se identifica com uma terceira e a outra não se identifica, e daí porque não é conveniência, mas desconveniência, então ambas se distinguem entre si. Ou seja, se temos A e B, e A se identifica com C, mas B não se identifica, então A não se identifica com B. Claro, mas isso é assim desde que o termo médio e o predicado da conclusão se tomem nas premissas em toda a extensão predicativa de que são capazes. Ou seja, por exemplo, no raciocínio, Pedro é homem, Totó não é homem, portanto, Totó não é Pedro. Percebam que o termo médio, ou seja, homem, precisa ser tomado em toda a sua extensão predicativa para que a inferência seja feliz. Do contrário, será possível que a proposição afirmativa do raciocínio, a saber, Pedro é homem, fique sob apenas uma parte da extensão predicativa do termo médio e, consequentemente, a proposição negativa do raciocínio, a saber, Totó não é homem, poderá ser compatível com a outra parte da extensão predicativa do termo médio, ou seja,
será possível tomar a afirmação e a negação como verdadeiras e a conclusão ainda não se seguirá necessariamente. Ou seja, dizendo-se mais claramente, se a extensão predicativa do termo médio na afirmação for, por exemplo, animal racional, ou seja, ao dizer homem, na afirmação, a extensão predicativa estiver restrita ao significado de animal racional, e o mesmo termo médio na negação tiver por extensão predicativa o significado de corajoso, então será possível que o sujeito que se chama Pedro seja o mesmo sujeito que se chama Totó, justamente porque o mesmo que é animal racional pode ser também corajoso. Aliás, pode também não ser corajoso. E, consequentemente, a conclusão não se seguirá necessariamente. Mas vejamos outro exemplo para deixar as coisas mais claras, né? Imaginemos que o termo médio agora seja brasileiro e que o mesmo não seja tomado em toda a sua capacidade predicativa para Pedro e João. Pois bem, do fato de Pedro ser brasileiro por ter nascido no Brasil e João não ser brasileiro por cidadania recebida mediante algum prêmio estatal, digamos assim, não se segue que João não seja Pedro. Justamente porque o mesmo sujeito que é brasileiro, por nascimento, pode ser designado como não sendo brasileiro por prêmio especial de cidadania. Bem, tudo isso prova que o termo médio, no princípio da desconveniência intértil, deve ser tomado em toda a sua capacidade predicativa, como foi dito inicialmente. Agora, por fim, também foi dito que o predicado da conclusão também precisa ser tomado nas premissas com toda a sua extensão predicativa. E é assim porque, do contrário, haverá mais perfeição na conclusão do que nas premissas, o que repugna completamente, justamente porque o efeito não pode ser maior do que a causa. E a conclusão relaciona-se com as premissas, assim como o efeito relaciona-se com as causas. Pois bem, agora apliquemos o princípio da desconveniência intértil à Santíssima Trindade. A partida, parece que o princípio em questão é compatível com a Santíssima Trindade. Basta observar como o seguinte raciocínio é, por assim dizer, feliz. Consideremos o seguinte raciocínio. O pai engendra, o filho não engendra. Portanto, o filho não é o pai. Agora, em contraste, o seguinte raciocínio já não é feliz. Se não vejamos, o pai engendra. A essência divina não engendra. Logo, o pai não é a essência divina. Pois bem, por que, neste segundo caso, neste segundo raciocínio, a inferência não é feliz? Ora, a razão é clara. A essência divina aparece em toda a sua extensão predicativa no predicado da conclusão, mas aparece com uma extensão restrita na segunda premissa.
justamente porque a essência divina, que não engendra, é a essência divina, ou abstraída das pessoas divinas, ou enquanto idêntica ao Filho ou ao Espírito Santo. Ora, mas eu diria que o bom teólogo deve ter a agudeza suficiente para aplicar o princípio em questão, sem, no entanto, negar que a essência divina, que é singular, tenha uma extensão comum às três pessoas divinas. Assim, por exemplo, o que seria legítimo nesse caso, ou seja, quanto à inferência no raciocínio, seria dizer assim: nenhum que seja a essência divina engendra. O Pai engendra, logo, o Pai não é a essência divina. Bem, aqui, porém, apesar de a inferência ser legítima, a inferência ser lícita, todos percebem que a premissa maior é tomada falsamente. A premissa maior, lembremos-nos, diz: nenhum que seja a essência divina engendra. E é falsa porque um que é a essência divina, ou seja, o Pai, é justamente aquele que engendra. Em suma, devemos observar que a essência divina, mesmo sendo singular, tem extensão comum a muitos realmente distintos entre si. E o princípio que estamos analisando, ou seja, o princípio da desconveniência intértil, não determina se o predicado e o termo médio deve ou não ter extensão comum a muitos. Ou seja, essa é uma questão, eu diria, uma questão metafísica à parte do princípio lógico. Bem, indo para a conclusão, vejamos agora como fica o dogma da Santíssima Trindade ante o princípio da não contradição. E aqui as coisas, por incrível que pareça, são mais simples, né? Observem, em primeiro lugar, que o princípio da não contradição se divide em lógico e ontológico. Isso é algo básico, né? O primeiro versa sobre os atos do entendimento, do intelecto. O segundo, por sua vez, versa sobre a realidade considerada in recto. E o primeiro se enuncia assim: é impossível afirmar e negar ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto algo de um sujeito. Já o princípio da não contradição, em sua acepção ontológica, se enuncia assim: é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Pois bem, uma vez que a ordem real fundamenta a ordem lógica, então segue-se que o princípio lógico da não contradição será fundamentado pelo princípio ontológico da não contradição. E este, por sua vez, será fundamentalíssimo. Ora, e tomando o princípio da não contradição em sua acepção ontológica, devemos dizer quanto à Santíssima Trindade que é impossível que o Pai seja e não seja o Pai, ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, ou que o Filho seja e não seja o Filho, ou que o Espírito Santo seja e não seja o Espírito Santo, ou que a essência divina seja e não seja a essência divina,
ou que a mesma essência divina se comunique e não se comunique às três pessoas divinas. Bem, no entanto, nada disso é contrário ao dogma da Santíssima Trindade, né? O dogma da Santíssima Trindade, em momento algum, coloca explicitamente que o Pai é e não é o Pai ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, ou que o Filho é e não é o Filho ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, ou que o Espírito Santo é e não é o Espírito Santo ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, etc, etc, etc. Portanto, podemos dizer que não há nenhuma contradição explícita no dogma da Santíssima Trindade, em comparação com o princípio da não contradição. Bem, os adversários da fé precisariam mostrar alguma contradição, ao menos implícita, decorrente de a essência divina ser singular e, ao mesmo tempo, comum por identidade a três pessoas divinas que são realmente distintas entre si. O que não poderão fazê-lo. Não poderão fazê-lo senão mediante algum tipo de equívoco, engano, quanto à noção de relação imanente. A noção de relação imanente e oposta que convém a Deus. É sempre assim. Uma vez que não há contradição explícita no dogma da Santíssima Trindade, buscam os adversários da fé alguma contradição implícita. Onde eles buscam? Buscam no fato de a essência divina ser singular e comunicável por identidade a pessoas distintas realmente entre si. E sempre que fazem isso, batem de cara com algum tipo de concepção infantil ou metafisicamente imprecisa da noção de relação que convém a Deus, relação imanente e oposta. Não exemplificarei isso agora e não tratarei disso agora. Isso demandaria um curso todo à parte para que todas essas tentativas natimortas fossem, pelo menos as principais, né, as mais populares, fossem apresentadas e refutadas, né? Bem, de qualquer forma, há eu diria, né, uma peculiaridade material no princípio formal da não contradição. É que o homem pode ser racional e irracional sob ângulos diversos, né? Justamente porque é ontologicamente racional e, se considerado precisivamente, pode-se dizer irracional, justamente na medida em que o ser animal é algo que prescinde da racionalidade, né? Conquanto saibamos que no homem, evidentemente, se identificam realmente o ser animal e o ser homem. Tá? Estamos falando de uma consideração precisiva. Em contraste, em Deus, a mesma realidade é e não é em sentido ontológico, conquanto sob ângulos diversos, né? Para que não se viole o princípio ontológico da não contradição. Ou seja, a essência divina, que é realmente idêntica à paternidade, é a mesma essência divina que se comunica por identidade ao Filho, conquanto não se comunique ontologicamente enquanto paternidade ou enquanto expiração passiva. Mas, ao fim e ao cabo, o princípio formal da identidade, aliás, da não contradição, sempre se aplica. Né? Sempre se aplica, independente, eu diria, da índole dos termos, ou seja, independente se é singular e incomunicável a muitos, ou se é singular e comunicável a muitos, independente disso. Bem, no caso em que
é singular e comunicável a muitos, como é o caso da essência divina, cada membro distinto será realmente idêntico ao outro apenas naquilo que há de comum entre eles, mas distinto, né? Cada membro será distinto do outro naquilo que há de próprio em cada qual, que é justamente o ser, como vimos, o ser tal e tal relação opositiva. Por quê? Tudo aquilo que é absoluto em Deus é comum. Tudo aquilo que é absoluto em Deus é comum. E no caso da nota de incomunicabilidade, esta se deriva, por assim dizer, não daquilo que é absoluto, mas daquilo que é relativo, e mais precisamente daquilo que é relativo por relação opositiva. Porque há relações que não são opositivas, né? Relações que não são opositivas, mas e daí não se deriva distinção real, mas relação opositiva. Relação opositiva. Em suma, há na essência divina 3 razões relativas de oposição que não são realmente idênticas quanto àquilo que diz respeito ao ser, e realmente distintas quanto àquilo que diz respeito ao para o ser. As relações fundam-se, como foi dito, nas emanações de origem, e estas, por sua vez, não implicam na essência divina, que é simplesmente simples, qualquer composição real, mas apenas a comunicação eterna e interna da mesma essência divina, a qual, diga-se, não é uma comunicação a modo de divisão, nem segundo qualquer potencialidade, evidentemente, uma vez que a Santíssima Trindade não é um ato virtualmente múltiplo, né? Mas uma insondável comunicação, segundo dizem os teólogos, a modo de identidade.